Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cadu, professor de Geografia. Vamos falar então da cadeia alimentar. Um assunto que é importante que você saiba e entender as maneiras de se cobrar. Aqui no Brasil, a ditadura militar foi apoiada pelos Estados Unidos. Aí você acorda e percebe que não está no conto de fadas. Eu sou Tomás, professor de Física, e hoje nós vamos falar sobre energia e potência. Na ordem crescente, eu faço o quê? Eu somo e divido por 2. Família hétero, cheia de problemas sociais. De cada 10, 8 crescem sem a presença dos pais. As tabelas são estruturas de informações ou dados representados através de linhas e colunas. Agora, uma coisa que você não pode esquecer quando você der esse ponto de segmento é a necessidade de utilizar um conectivo. O petróleo é formado em bacias sedimentares antigas. Me chamo Gilton Carmo e estou aqui com vocês para falar de um assunto super interessante: fuso horário. Segundo esse levantamento, os homens ganham quase 30% a mais do que as mulheres, dados de 2019. Nossa aula de hoje é sobre dinâmica populacional. Eu atribuo pela fenomenologia razões que me levam a suportar os desafios da existência. Estou aqui para bater mais um papo com você sobre essa prova do Enem. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um assunto importante, um assunto que é muito cobrado em vestibulares. Olha aqui o tema. Essa ideia de macho dominante acaba afetando em crianças, jovens e adultos. Base maior, base menor, altura sobre 2. Professor, como é que isso cai em prova? Por exemplo. Só que aqui a gente está aplicando isso sobre o sistema, isso é importante. Porque o cubismo aqui talvez seja a coisa mais fácil de se fazer, o cubismo é muito forte. Não? Cada cidade, estado dessa tem a sua forma de governo. Vamos tentar identificar. Galera, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante para o seu Enem, chamado de estatística. Porque a gente sempre conversa muito sobre escolha profissional aqui. Só que o que você chama de escolha profissional, esse conceito surge lá em meados do século XIX, com Marx e Engels. Nós temos 3 rochas principais que vão subsidiar, vão estruturar outros tipos de rochas. Se referindo ao seu próprio trabalho, que era o ato de refletir, de pensar e de promover a intelectualidade. Olá, Fera Enem, aqui é professor de Edson. A nossa fecundação é interna, porque o espermatozoide encontra o óvulo no corpo da nossa mãe. Eu tô aqui para dar dicas na prática para vocês cuidarem do corpo de vocês. Hoje nós vamos trabalhar com algumas características que inicia esse estudo da hidrostática. Os 3 mais cobrados em vestibular são Graciliano Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rei. Você já deve ter ouvido que é bacana você pegar esse enunciado e grifar a palavrinha-chave. Ela precisa estar nos moldes que o Enem exige. Olá, galera da TV Enem, tudo bem? E aí, estão estudando? Estão focando no Enem? Vamos lá! A parte de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, que é um tópico bem recorrente na prova do Enem. Entender para que serve uma titulação, você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Uma poesia que, vez por outra, retorna assim formas clássicas do soneto. Vamos falar sobre os ciclamos, um composto ou compostos. É um reino constituído por 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vamos ter uma intertextualidade, seja ela evidente no texto ou ela esteja subentendida no texto. Que corriqueiramente nós trabalhamos como se fossem expressões sinônimas. Essa charge, por exemplo, aí deixa claro, né, que a realidade de 1945 não é a mesma realidade do século XXI. A Roma dos Césares, dos gladiadores, da República. O que é que ele fez? Não dá para dividir ninguém. Eu tenho 2 de H, 1 de C e 3 de O. Tem que dividir todo mundo, não divide ninguém. Na língua inglesa, os pronomes são palavras utilizadas para substituir os nomes. Ao invés de ter 2 pares cromossômicos, um que veio do pai e um que veio da mãe, encontrada com muita facilidade em frutas e verduras. E vou dizer, todas as propostas de Enem são muito diferentes. A apresentação da Ilis poderia ter sido aí o marco, né, do início da MPB, ou por exemplo... Em dezembro de 1530, partiu de Lisboa uma esquadra que vai mudar radicalmente a história das terras conquistadas. Hoje, a socialização das crianças, hoje ela se dá muito pelo meio tecnológico. Tudo que acontecia na Europa, segundo a Revolução Industrial... Heterocromatina, parcialmente enovelado. Os genes não funcionam.
Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos aqui ao meu laboratório. Durante muito tempo a geografia foi uma geografia descritiva. Esta região, o Egito Antigo, ela foi dividida em 3 partes. Termo agricultura itinerante. De onde vem o termo itinerante? Isso na forma oral ou na forma escrita? Que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa brilhar o amor. Olá, tudo bem? Meu nome é Chico Figueiredo, eu sou professor de Geografia e vou falar um pouco para vocês sobre pedologia. Ouça, não é podologia, eu estou falando de pedologia. Pedologia, a ciência que estuda os solos. É um sub-ramo da geografia, né? A geografia é uma ciência muito ampla e ela tem sub-ramos, e a pedologia é a ciência que estuda o solo. Chicão, o que é o solo? Olha só que definição. A parte mais superficial da crosta terrestre, tá? Que apresenta uma série, um complexo de compostos. Como assim, Chicão? O que é o solo? Ele é formado de quê? A partir de quê? Quais são os seus tipos? Quais são os seus horizontes? Classificação? Vamos dar uma olhada em tudo isso agora? Por exemplo, a composição do solo. Esse aqui é um solo hipotético, né? Isso aqui tem uma grande variação. 25% de água, 25% de ar, humus, que é material orgânico, e minerais. Ar? Água? Sim. Todo solo, não todo, mas ele, de uma forma geral, o solo contém ar e contém água. Quando você vai para o interior que chove, você sente o cheiro de terra molhada. Ali existem processos, inclusive vida naquele solo, material orgânico, aquele cheiro que você não vai sentir nas grandes cidades, porque é um processo antrópico, a ocupação antrópica, a partir do concreto, do cimento, do asfalto, acaba fazendo com que esse solo fique, que você não tenha, a água não tenha acesso a esse solo, causando uma série de problemas, né? Enchentes e por aí vai. Mas, Chicão, me diga uma coisa, esse processo do solo, ele surge a partir de uma relação direta com o intemperismo. O que é o intemperismo? Essa formação. O intemperismo é a decomposição da rocha. Toda rocha, imagine, seja ela magmática, metamórfica ou até sedimentar, ela sofre a ação do intemperismo, que é o desgaste da rocha, o desgaste físico ou químico. Esse desgaste, existem forças exógenas, forças externas, que provocam esse desgaste. Esse material é erodido, esse material é transportado, esse material é depositado e vai formar o solo. Claro que passado milhões e milhões de anos, a escala geológica esqueça a escala humana, ao tempo da vida humana, esse material vai dar origem a uma nova rocha sedimentar. Mas antes disso acontecer, ele vai compor aquele solo, junto com o material orgânico. Claro, quanto maior o volume de matéria orgânica, mais esse solo vai ser um solo umífero, né? Vai ter mais humus, que está ligado aos tipos de solo. E quais são esses tipos de solo, Chicão? Eu vou falar 3 aqui, ó. Arenoso, argiloso e umífero. De cara, eu vou lhe convidar aqui a fazer uma experiência comigo. O que é o argiloso? O que é argila, gente? Vocês sabem aí? Sabem. Argila, que você faz o barro, isso é argila. Areia que você pega na praia. Tá certíssimo, isso é areia. Então, se eu pegar 2 aquários aqui agora, botar uma folha de papel embaixo em cada um, nesse eu boto argila, pressiono. Nesse eu boto areia, pressiono. Se eu jogar água nos 2, qual a água vai encostar no papel primeiro? Claro que é o arenoso, Chicão. O solo arenoso, ele é poroso, ele é permeável. A gente vê isso onde? Na praia. Né? Claro que isso vai dificultar o desenvolvimento da vida. Inclusive o solo argiloso que retém, mas essa água é importantíssimo, tanto no Cerrado como na Caatinga brasileira. Por quê, Chicão? Porque a água vai demorar de penetrar e tem uma importância de que com a pouca chuva dá mais tempo da vegetação, no caso da Caatinga xerófita, né? Ela consegue absorver e ter uma sobrevida e vai viver mais tempo.
Então, o solo arenoso ele é poroso e permeável. O solo argiloso ele tem uma característica interessante em regiões úmidas ou semiúmidas, no caso do cerrado, que é semiúmida, predomina calcário, magnésio, potássio, ferro e alumínio. O que acontece muitas vezes, como são chuvas que acontecem em determinado período do ano, não tem uma média pluviométrica muito bem distribuída, essa chuva como vem, detona os metais, os minerais hidrossolúveis, os minerais hidrossolúveis e o que aqui aflora é o ferro, formando uma camada que parece uma ferrugemzinha, chamado, aqui no Nordeste a gente chama de solo de canga. Esse fenômeno recebe o nome de laterização. Então, ele naturalmente vai ser menos poroso. Já o umífero, não precisa nem falar, né? É um solo que contém aproximadamente 10% de material orgânico, ele é muito rico, muito usado para a agricultura, né? É arejado, fofo, permeável, tanto para que a água atravesse, como para reter parte dela. Ou seja, um solo equilibrado. É um solo pensado, um solo que é usado na agricultura, nas grandes florestas e por aí vai. Chicão, e quanto ao horizonte do solo? A gente pode dividir o horizonte, eu vou botar logo uma imagem aqui para vocês, né? Esse é um solo maduro, um solo velho, que já vem sofrendo a ação do intemperismo há muito tempo. Esse é um solo jovem. Você vê que ele foi pouco desgastado, o material mineral já foi pouco desgastado até agora, né? Eu tenho os horizontes O, A, B, C. Aqui é rocha matriz, né? O horizonte O, eu tenho material orgânico em estágios de decomposição. Como assim, Chicão? Restos de cascas de banana, de folha. Tem material orgânico, tem minerais, tem tudo isso, mas ele tem muito material em processo de decomposição. Já o horizonte A, ele já tem o material orgânico decomposto. Tem minerais, todo esse processo, mas o material orgânico já está decomposto, diferente do O, que é em processo. O B, paupérrimo, pobre material orgânico. Todavia, ele tem muitos minerais, muito rico em mineral. O horizonte C não tem material orgânico e tem minerais em processo de fratura, em processo de destruição. Aí, no caso, o horizonte C. Vamos retornar e fazer um processo de leitura. O é o horizonte superficial, pode conter mais de 20% de matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição. A apresenta grande quantidade de material decomposto e misturado com minerais, sofre perca de minerais pesados como ferro e alumínio através da lixiviação, típico da Amazônia. Se ligue, típico da Amazônia, chove muito, vai lavando o solo. B, pouco afetado pela erosão natural e pela ação do homem, pobre em material orgânico, paupérrimo, né? Rico em mineral, em material mineralógico. E o C, que a gente chama de rigolito, é material decomposto oriundo da rocha matriz em processo de decomposição. Beleza? Chicão, e quanto à classificação do solo? Me falei, quanto à classificação? Eu posso falar em eluvial ou zonal. Zonal acontece no lugar, né? É quando o solo se forma a partir do intemperismo local. A decomposição da rocha acontece no lugar. Ou seja, a decomposição da rocha, matriz, lugar. Principal característica, tem um fator climático como principal elemento da formação. São solos maduros. Fase, ó o nomezinho, podozólica. Possui todos os horizontes. O, A, B, C, aí vai. E o aluvial ou azonal? O material vem de fora. Vocês sabiam que já existe, você sabe, a zona de convergência intertropical, a Terra girando de oeste para leste, e aquela zona que vai lançando os ventos, né, em direção à linha do Equador, de norte-sul, de sul a norte. Esse processo traz areia do deserto do Saara, isso já é comprovado para a Amazônia. Chega areia do deserto na Amazônia, ou seja, quando se forma a partir de sedimentos oriundos de outros lugares, transportados através dos rios, dos ventos. Azonal vem de fora. Zonal, decomposição no lugar. Não apresentam bem desenvolvidos, geralmente são desprovidos de horizontes, são solos jovens. Litossolo, já não é mais podo, agora é lito, típico de região de declive. Chicão, e o interzonal orgânico?
quando se forma a partir da erosão local e de sedimentos trazidos de outros lugares, ou seja, lá e cá, vem de fora e é decomposto aqui. Principal característica, sofre a ação de um agente local. Geralmente é um solo orgânico, é um solo bacana para a agricultura, tá bom? Meus amores, muito bom estar com vocês. Desejo todo o sucesso do mundo e em breve estamos de volta. Um fraterno beijo. Hoje, nossa, a professora Soninha vai ensinar, vai dar uma dica de cálculo estequiométrico. Ou, simplesmente, estequiometria. Vem caindo muito, né, gente? Estequiometria, junto com soluções, junto com titulação ácido-base, vem caindo muito. Sinceramente, amo falar de cálculo estequiométrico. Por quê? Porque estequiometria é uma comparação. Sim, estequiometria é uma comparação quantitativa. De forma muito simples. Como assim, professora? Por exemplo, você vai produzir alguma coisa, né? Então, se você quer que o resultado da sua produção seja um resultado perfeito, obviamente que você vai seguir uma proporção. Um exemplo, vamos para um exemplo bem cotidiano, já que a química de hoje é a química cotidiana, né? A química do dia a dia. Não é verdade? Você vai fabricar brigadeiro, por exemplo. Existe uma proporção, né? Você costuma vender brigadeiro na escola. E aí você segue uma proporção, você tem uma quantidade proporcional que você obedece para que você tenha um bom resultado, para que você consiga uma quantidade desejada. Digamos que você use um exemplo, 500 gramas de Nescau, com 3 latas de leite condensado, não é? Então, todos os dias, não levando em consideração a manteiga que você coloca, estou comparando dos produtos utilizados, o Nescau e o leite condensado. Digamos que você sempre usa essa quantidade, com essa quantidade você tem brigadeiros bonitos, saborosos, numa quantidade, digamos, de 100. Só que aí, do seu corre-corre, um dia você esqueceu de comprar a lata de leite condensado. Em vez de 3, você só tinha 2. Gente, obviamente que se você quiser um brigadeiro na mesma qualidade, no mesmo sabor, você não pode botar 2 latas para 500 gramas. Você vai ter que diminuir na quantidade de Nescau. Observa. Aí a gente já entra num ponto da estequiometria chamado de reagente em excesso e reagente limitante. Tá? Sério? Sim. Porque quem limitou a produção daquele dia foi o quê? Foram as 2 latas de leite condensado. Porque você teve que diminuir na quantidade de Nescau. Então, o que sobrou do Nescau, a gente chamou de excesso. Foi sobra. Excesso é sobra. Excesso em estequiometria é algo que não faz parte da reação. Estão entendendo onde eu quero chegar? Sobrou. Porque você teve que limitar a produção daquele dia em função das 2 latas de leite condensado que você tinha. Isso em estequiometria a gente chama de reagente limitante e reagente em excesso. Não é verdade? Tá. Obviamente, outra linguagem da estequiometria. Se quando você tinha 3 latas de leite condensado para 500 gramas de Nescau, você conseguia 100, um exemplo, né? Tô dando um exemplo. Naquele dia você não vai fazer 100, porque você teve que limitar. Não é? Então, aqui em estequiometria, a gente vai chamar de rendimento. O seu rendimento naquele dia não foi um rendimento que você costuma ter. O seu rendimento caiu. Você teve um rendimento menor, porque você teve que limitar um dos componentes. Estão entendendo onde eu quero chegar? É outra linguagem muito usada em estequiometria. Rendimento da reação. Rendimento bom, rendimento de 80%, rendimento de 50%, rendimento de 40%. Estão entendendo? Então, assim, eu considero um assunto gostoso, porque você pode vivenciar ele no dia a dia. Na verdade, eu costumo brincar, eu digo que estequiometria é uma coisa, é um assunto mecânico, é simplesmente comparar quantidade. De repente, um parente seu, um amigo, um primo, um irmão, colocou confete dentro da sua lata de Nescau. Quando você vai fazer o brigadeiro, o que é que acontece? Tá cheio de confete? Pô, mas espera aí, confete vai contaminar o teu Nescau? Não. Confete é algo que você não vai usar naquele momento. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma peneira, vai peneirar e vai tirar o confete.
e vai usar o seu Nescau. Aqui em estequiometria a gente chama isso aqui de pureza e impureza. Estão entendendo? De forma simples. O confete é algo que você não vai usar naquele momento, mas não quer dizer que vai contaminar o Nescau. Então, aqui em estequiometria, a palavra pureza, o que é pureza em cálculo estequiométrico? É algo que me interessa, é algo que eu vou usar em um determinado momento na minha reação. Estão entendendo, gente? A palavra impureza em estequiometria não é algo que está contaminado, não é isso. A palavra impureza em cálculo estequiométrico significa apenas uma substância que você não vai usar em um dado momento. Mas não significa que dali a um minuto, a alguns dias, você vai precisar usar. Então, assim, é muito simples, né? O excesso é aquilo que eu não uso, o excesso é sobra, o limitante é aquilo que foi totalmente consumido na reação, é aquilo que eu vou usar na reação. Se aumento ou diminuo alguma coisa na minha reação, se alguma coisa influencia o meu rendimento, ele cai. Eu posso ter um bom rendimento, um rendimento menor, né? A pureza são as substâncias que de fato me interessam, né? As impurezas são as substâncias que não me interessam. Aqui não significa algo puro ou algo contaminado. Estão entendendo? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha o exemplo que tem aqui no quadro, gente. Olha só, eu tenho aqui N2 gasoso mais 3H2, produzindo, síntese de produção da amônia, a síntese de Haber, né? Produzindo 2NH3. Então, eu costumo dizer o seguinte, o macete para a estequiometria, meus filhos, é a proporção estequiométrica da reação. Porque o balanceamento da reação, numa linguagem mais simples, é o número de mol proporcional. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que obedecer essa proporção. Então, aqui está dizendo o quê? Que 1 mol de N2 precisa de 3 mols de H2 para produzir 2 mols de amônio. Ou seja, qual é a proporção dessa reação? É que o hidrogênio seja o triplo do nitrogênio. E isso quer dizer o quê, Pro? Ora, se 1 reage com 3, filhos, olha só, ó, se eu tiver 9 mol, eu vou ter que ter 3 mols, porque eu preciso obedecer a proporção. Essa comparação pode ser feita em mol, como eu fiz aqui, tá vendo? 1 para 3 para 2, que é o próprio balanceamento da equação. Essa proporção estequiométrica, ela pode ser feita em massa, tá vendo? A massa molecular, N é 14 vezes 2, 28. Tá vendo? O hidrogênio é 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6 gramas por mol. Tá vendo? A N14 mais 3, 17 vezes 2, 34. Eu tanto posso fazer essa comparação em mol, como eu posso fazer essa comparação em massa, como eu posso fazer essa comparação em volume, tá? Mas as mais comuns é mol e massa. Então isso quer dizer o quê, querido? É simplesmente uma comparação. Preste atenção. 28 gramas precisa de 6 de hidrogênio. Tá vendo? 28 precisa de 6. Se eu tiver 24 gramas, eu vou precisar de quanto? Vou consumir quanto de N2? Tá vendo? 28 gramas reage com 6, consome 6 de H2. É proporcional. Mas agora eu não tenho 6. Agora eu tenho 24. Você percebe que quadruplicou? Automaticamente, filhos, ó, aqui ó, também vai ter que quadruplicar. Certo? Porque eu devo obedecer uma proporção estequiométrica. 28, consome 6. Daqui para aqui quadruplicou, né? Foi para 24, certo? E aqui vai ter que quadruplicar também. Isso é estequiometria. É uma comparação quantitativa. Se 2 produz 10, 4 vai produzir quanto? 20. Quando isso não acontece, por quê? Alguém está em excesso? Como é que está a minha pureza? Como é que vai ser o meu rendimento? Então, na verdade, cálculo estequiométrico nada mais é do que uma comparação quantitativa de espécies químicas dentro da minha reação.
E o parâmetro ideal para vocês é o número de mol, que é o próprio balanceamento da equação. Espero ter ajudado. Muita paz, sucesso! Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você está estudando para quê? Óbvio, né? Para aprender alguma coisa útil para aplicar na sua vida. Acho que isso é uma explicação razoável. Mas tem uma explicação mais interessante também. Você está estudando para fugir da ignorância. Nós nascemos ignorantes e vamos morrer menos ignorantes. Nós nunca nos desvencilharemos da ignorância por completo. A ignorância é a falta de conhecimento. Você não vai conhecer ninguém que saiba tudo sobre medicina, que saiba tudo sobre literatura clássica, e dentro de literatura clássica saiba tudo sobre literatura grega, romana, arcaica, latina. Não vai conhecer ninguém que saiba tudo sobre medicina, literatura, biologia, zoomedicina, dominó, xadrez, Pokémon. Você vai ter gente que conhece muito sobre muita coisa, mas nunca vai ser completamente conhecedor. A ignorância nos acompanhará sempre em maior ou menor medida. A ignorância nos limita e te limita a respostas prontas. Quando você não sabe alguma coisa, é muito mais fácil alguém de fora te convencer de algo. Seja a respeito de como o mundo surgiu, seja a respeito de como você deve se comportar, seja a respeito até do que você deva comer. Lembra que manga com leite faz mal? A aprendizagem é essencial para eliminar a ignorância. Erradicar a ignorância é impossível. O que a gente tenta fazer é preencher as lacunas enquanto faz esse passeio aqui, né? Pelo planeta Terra. Então, as perguntas universais, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, vão nos perseguir. E a ignorância ao lado dessas perguntas e dessas respostas estará ali, ó, coladinha, ajudando ou piorando a situação. O que a gente precisa lembrar é que tudo tem resposta. Pode ser que você não tenha acesso a essas respostas. E a humildade em relação a ser ignorante é importantíssimo, porque a partir do momento que você sabe que é ignorante sobre determinado assunto, você pode se debruçar sobre ele. Mas tudo tem resposta. Até quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Aí uma pergunta universal. Bem, e só para você saber, sempre será o ovo. Sempre o ovo. É só lembrar que o ovo é uma célula com uma membrana citoplasmática calcificada e que aquela célula vai se dividir em milhões de células especializadas que vão virar cabelo, olho, boca, dente. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É como se você não lembrasse que você também nasceu no ovo, só que a sua casca de ovo é a placenta de sua mãe. Você perguntar quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, diz respeito à ignorância de não perceber que é a mesma coisa que você perguntar quem nasceu primeiro, se foi você ou sua mãe, se foi seu fígado ou a sua mãe, se foi a sua orelha ou a sua mãe. Sempre será o ovo, porque será sempre uma célula se dividindo em milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. É sempre do menor para o maior. Tudo isso para dizer, corra atrás do conhecimento. E espalhe essa boa nova, não sobre o ovo ou a galinha, mas sobre as vantagens de se fugir da ignorância. A gente vai bater um papo hoje maravilhoso sobre linkage, que é um princípio na genética um pouco diferente daquele tradicional modelo mendeliano. Nosso amigo Mendel trabalhou com genes, com alelos, que eram independentes. Ou seja, o azão e o azinho, apesar de estarem na mesma célula, quando iam se formar os gametas, um gameta leva o azão, o outro gameta leva o azinho. Deixa eu te explicar isso em números. Imagine um animal como um porco, que ele seja azão-azinho para uma característica. E aí, de repente, esse animal, no processo reprodutivo, ele produz lá 10 milhões de espermatozoides. Então, 5 milhões vai estar levando o azão. Os outros 5 milhões levando o quê? O azinho. É uma segregação independente, é uma separação independente. Esse princípio rege o pensamento de Mendel. Em linkage, não. Linkage são genes ligados. São alelos que podem migrar juntos para o mesmo gameta. Vem comigo, bora para a folha de papel, que eu vou te mostrar isso em detalhes e você vai aprender linkage agora. Olá galera, tamo junto agora para essa nossa aula de genética, em que o tema de hoje é linkage, ou genes ligados.
Velho, eu adoro esse assunto e quero que você me acompanhe agora, porque eu vou te ensinar esse assunto de uma maneira fast, super rápida. Vamos nessa? Eu quero propor para você um caso em que o exemplo que nós vamos ter é um caso em que nós trabalharemos moscas, tá? Características de moscas. Vamos lá comigo? Vamos trabalhar os seguintes parâmetros. Imagine comigo que o alelo Vzão em moscas determine, portanto, a característica asa longa, ok? E que, portanto, Vzinho determina a característica asa curta, que talvez você conheça como asa vestigial. Ainda nessas moscas, outro caráter, Pzão determina a cor do corpo. Nesse caso, Pzão determina corpo cinza e Pzinho determina, no nosso exemplo, o corpo mais escuro, que eu vou chamar de corpo preto. Pronto? Nós temos aqui, então, dois genes. O gene V, que determina características relacionadas ao tamanho da asa, como você está vendo, e o gene P, que é outro gene, que está fazendo, portanto, referência à cor do corpo da mosca. Beleza, vamos nessa. Quando é que Linkage começa assim a mostrar suas caras? Quando agora você, como aluno, entende a disposição desses genes em uma célula, em um cromossomo. Então, eu vou desenhar aqui uma célula para você, tá? Representando aqui a célula. E eu vou colocar um par de cromossomos aqui. Veja. E você vai perceber que nessa minha proposta, Vzão, Vzinho, Pzão e Pzinho estão arranjados no par homólogo. Por isso esses genes estão ligados, porque eles pertencem ao mesmo cromossomo. Tá vendo? Nesse arranjo aqui, você tá vendo uma mosca que é Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Beleza. Só que essa mosca tem os dois dominantes no mesmo cromossomo, os dois recessivos no outro cromossomo. Veja se você concorda comigo. Faz sentido eu lhe dizer que um outro arranjo poderia existir do tipo Vzão, Vzinho e Pzinho. Pzão, olha, tem lógica ou não tem? Um dominante para o V com um recessivo para o P. E aqui um recessivo com um dominante. Mas ainda assim, uma mosca como essa deve ser considerada Vzão, Vzinho, Pzão, Pzinho. Ora, é o mesmo que, gente, genótipo. Mesmo genótipo. Agora, a organização, a disposição dos alelos é a mesma? Não é não. Então, a disposição é diferente. Logo, esse genótipo aqui estaria, portanto, sendo classificado como uma disposição, uma organização cis. O que significa isso? Alelos de mesmo padrão no mesmo cromossomo. Dominantes do mesmo cromossomo, recessivos no outro cromossomo. Então é cis. Ao passo que esse outro modelo deve ser considerado o quê? Modelo trans, em que você tem, portanto, um dominante e um recessivo no mesmo cromossomo e um recessivo com dominante no outro cromossomo. Então dá para ver que cis e trans perfazem aqui uma disposição, uma organização diferente. Agora o genótipo, quando eu mostro para você, ele é o quê? Ele é igual. Tá vendo? Então é a distribuição que é um pouco diferente para a gente. Beleza. Então o primeiro conceito já foi passado para você, que é o que? Você entender que genes ligados são genes que estão aonde? No mesmo cromossomo. Beleza. O que eu quero agora discutir com você é uma outra situação. Vamos discutir outro aspecto dentro disso aqui. Eu quero te chamar a atenção agora para os gametas. Sim, ora, como seria, portanto, a organização dos gametas que fossem, portanto, formados
a partir de um modelo cis. E como seriam os gametas formados a partir de um modelo trans, né? Então vamos lá. No modelo cis, olha, no modelo cis, como seriam os gametas? Bora aqui botar o nome gametas. Aqui também vou colocar gametas. Vamos nessa. Ora, se o indivíduo tem uma organização cis e você sabe que na hora da formação dos gametas acontece a separação dos alelos, existe uma separação, uma segregação, você há de concordar comigo que se o padrão é cis, vai ter um gameta com o Vzão e o Pzão, porque eles estão ligados, tá vendo? Aqui é um tipo de gameta, tá vendo? E o outro gameta possível é Vzinho, Pzinho, tá vendo? Já de um modelo trans, como seria o gameta? Um gameta seria Vzão, Pzinho, por quê? Porque eles estão no mesmo cromossomo. E o outro gameta seria Vzinho, Pzão, já que você sabe que eles estão também em outro cromossomo. Então, olha só, outra diferença. Além deles terem, portanto, a disposição diferente no par homólogo, né, nos cromossomos, os gametas também são diferentes. Vzão, Pzão para um, Vzão, Pzinho para o outro. Vzinho, Pzinho, Vzinho, Pzão. Pronto? É exatamente por quê? Porque para formar gameta, como você deve lembrar muito bem, que eu sei que você é fera no assunto, para formar gameta, teve que acontecer o quê? Meiose, né? E a meiose, portanto, ela vai separar, lá na anáfase, a meiose vai separar o par homólogo. Então, se esse Vzão, Pzão aqui, esse cromossomo, vai ser separado do outro, eu entendo que ele vai se destinar a um gameta, e esse aqui destina-se ao outro gameta, e assim vai. Cada gameta, portanto, representa o quê? Um cromossomo desse do par. Pronto? Tá aqui já a organização. Pronto? Dá mais uma olhadinha. Este é meu pai. Sou eu. Eu sou a filha dele. E ele fez essa música pra mim quando eu estava passando por um término e chorando todos os dias no colégio. Então, se você estiver passando por algo parecido, eu super recomendo que você ouça essa música, compartilhe com alguém que está chorando todos os dias e ela vai ficar bem. Vamos lá, com um barulhinho de chuva. Ouça bem, meu bem, a vida não lhe tira nada sem dar nada em troca. E mesmo quando entorta um caminho seu, você verá que há paisagens mais bonitas que numa estrada reta não se nota. Eu sei que não é fácil acreditar em mim e olhar o lado bom em hora tão ruim, mas eu sei que é assim, que toda dor, mesmo de amor, um dia chega ao fim. E quando amanhecer e o frio deixar o seu lençol, você verá o amor vir a brilhar com a luz de um sol, brilhar com a luz de um sol, brilhar. Ouça bem, meu bem, a vida não lhe tira nada sem dar nada em troca. E mesmo quando entorta um caminho seu, você verá que há paisagens mais bonitas que numa estrada reta não se nota. Eu sei que não é fácil acreditar em mim e olhar o lado bom em hora tão ruim, mas eu sei que é assim, que toda dor, mesmo de amor, um dia chega ao fim. Quando amanhecer
sol. Você verá o amor virá brilhar com a luz de um sol. Você verá o amor virá brilhar com a luz de um sol. Você verá o amanhecer virá o frio deixar com a luz de um sol. Brilhar com a luz de um sol. Brilhar com a luz de um sol. Ouça bem, meu bem. Professora Cíntia Lima de Humanidades, e voltei aqui nesse projeto incrível hoje para trazer uma aula muito bacana para vocês e super importante. Só posso dizer uma coisa, todos os Enems esteve presente esses conceitos que nós vamos trabalhar hoje, já foi tema de redação, já caiu na prova de Ciências da Natureza, na prova de Linguagens e de Humanas todos os anos está presente, até na prova de Matemática já apareceu aí. Então hoje nós vamos trabalhar um conceito muito importante, dois conceitos muito importantes e que traz um terceiro para finalizar aí a abordagem da aula. Então hoje nós vamos trabalhar raça, etnia e multiculturalismo. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que o conceito de etnia, ele já é um conceito mais novo, mais amplo, e ele é muito importante para nós no sentido positivo de afirmar isso, se for possível ou necessário, em um tema de redação, por exemplo. Por quê? Porque a etnia, essa eticidade aí, é o senso de reconhecimento das diferenças, é o senso de pertencimento. O conceito de etnia, ele está atrelado à cultura, à tradição, aos modos, formas de viver, aos costumes, afinidades, totalmente diferente do conceito de raça, que está sempre atrelado à biologia, fisiologia ou a um indivíduo dentro das suas composições biológicas. Então, etnia é um conceito que a gente vai abordar aí na redação, se for necessário, e que aparece na prova de linguagens o tempo todo. Tem aquelas tirinhas, aquelas charges comerciais, enfim, gênero, aparece muito isso. E na prova de humanas, então, nem se fala. Competência 1, né, ela tá toda lá sendo representada com cultura, e cultura, falar de cultura sem falar de raça e etnia e multiculturalidade é quase impossível, né? Então, o racismo que todo mundo tanto fala, basicamente, ou de forma bem complexa, eita, quase não sai, né? De forma bem complexa, é uma ideologia, se assim a gente pode dizer, mas é um comportamento que envolve toda ação preconceituosa, discriminatória ou de segregação contra qualquer grupo ou qualquer pessoa por origem étnica ou racial. E esse conceito de racismo, ele tem aí uma discussão vasta no mundo, né? Hoje o homem é cosmopolita e ele entende hoje, como eu falei anteriormente, seu senso de pertencimento, ele entende hoje seus costumes, suas tradições, e por isso ele não aceita mais alguns conceitos antigos e algumas abordagens antigas que a gente vai ver agora. O primeiro desses conceitos antigos que dificilmente o homem aceita hoje é o eurocentrismo, né? A ideia de que a Europa é o centro do mundo e que ela precisa colonizar todas as pessoas, que todos são primitivos e a Europa, ela é o concurso da cultura e por isso ela vai sair colonizando todo mundo, que vai aceitar isso de forma pacífica. Já era, isso acabou, certo? Então, eurocentrismo versus colonização é pra lá, pra aula de história, que meu amigo Ricardo vai falar muito bem. Mas a gente tem aí um conceito sociológico que é o darwinismo social. A teoria do Darwin, ela afirma que as espécies mais fortes dominam as espécies mais fracas. Mas como falar disso em uma só espécie, que é a nossa? Então, as relações de poder, as relações de domínio e de hegemonia sempre colocam, né, as raças e a etnia aí sendo um darwinismo social constante, porque dentro dessas relações de poder, o darwinismo social mostra para nós que existe um etnocentrismo muito forte. Então esse darwinismo, que é o ato de usar as relações de poder sociais para domínio e hegemonia de um outro grupo, né, ou de uma pessoa, de um outro grupo, ou de uma nação, enfim, né, a gente pode abrir isso para outra discussão depois, traz aí o etnocentrismo.
etnocentrismo. E o etnocentrismo trouxe relações históricas devastadoras no mundo, desde sempre, para sempre e até hoje. Um exemplo clássico é o nazismo, não é isso? Então acreditar que a minha etnia é superior, ou que a minha raça é superior e que as outras, elas são totalmente inferiores e devem ser subordinadas a mim, isso é um erro dantesco que a humanidade já teve e que infelizmente ainda tem em alguns discursos. Então o Francis Galton, ele teve a infelicidade de criar a ideia e o termo bem nascido, que é o conceito de eugenia, e que traz ainda mais um alimento aí, traz ainda mais uma composição para fomentar esse etnocentrismo que ainda é tão forte. Aqui no Brasil, por exemplo, o etnocentrismo se expressa muito fortemente nas etnias indígenas, nos povos que o Estatuto da Igualdade Racial colocou como privilegiado, mas que a sociedade sempre está desprivilegiando. Então a gente sabe que o Brasil tem um racismo estrutural e institucionalizado, e a gente sabe que desde 2019, a gente está comemorando aí 50 anos de um marco, ou seja, de um tratado de direitos humanos, que é muito importante para o mundo, e desde 60 que a gente tem a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que seria então adotado pela ONU em 69, comemorando então 50 anos em 2019. E a gente tem também em 2018, um ano antes, 50 anos da morte de Luther King, onde deveríamos estar tratando, né, não em comemoração ao seu à sua morte, mas em comemoração ao legado que Luther King deixou para o mundo. Deveríamos estar promovendo mais ações afirmativas, deveríamos estar promovendo mais políticas públicas, deveríamos estar promovendo mais discursos voltados para a igualdade, voltados para a equidade, voltados para aquilo que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também completa 70 anos em 2018, juntamente com a Constituição que chamamos de cidadã, completa 30 anos em 2018, estão defendendo e estão colocando lá, né, claramente em seus documentos e seus marcos legais. A gente sabe que qualquer doutrina de superioridade baseada nas diferenças raciais, ela é cientificamente falsa, moralmente condenável e socialmente injusta e perigosa. E por isso, mesmo completando 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, e mesmo estando lá na segunda dimensão da Declaração dos Direitos Humanos, que compreende os direitos de igualdade, que abrange aí os direitos sociais, econômicos, culturais. Vou dar um exemplo para vocês: direito do trabalho, direito à educação, direito à previdência social. E olha que ironia, né? Logo esses 3 pontos que tem aí números tão devastadores para essas pessoas que se enquadram nesse extrato social que nós estamos falando aqui na aula. Então esses direitos, eles foram consagrados pelo ideal de equidade, para amenizar as desigualdades sociais no Brasil. Então, relembrando para vocês, 70 anos da Declaração Universal, 30 anos da Constituição Brasileira, 50 anos da morte de Luther King, e nada mudou, né? Nada no sentido de ideologia do racismo, mas no sentido de legislação, no sentido de marcos legais, muita coisa mudou. Até porque, quando a gente vê teorias antigas como a do Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala, dizendo que havia havia uma democracia racial no Brasil, onde, através da miscigenação natural, a gente tinha um convívio harmonioso entre as raças e que todos viviam perfeitamente numa democracia, assim como é tentado retratar lá no filme 12 anos de escravidão, mas que é totalmente uma utopia. Havia a chamada democracia racial no Brasil, que afirmava, segundo Gilberto Freire, que esse fenômeno da mestiçagem era tão natural que nós convivíamos em harmonia, perfeita paz e celebrando, né, a multirracialidade que temos aqui no Brasil. Mas o Florestan Fernandes, em 1965, ele escreveu A Integração do Negro na Sociedade de Classes. E lá ele fez o mito da democracia racial, refutando essa ideia do Gilberto Freire e desconstruindo a visão de convívio harmonioso, até porque nunca houve e não há no Brasil, né? Onde ele afirma que a democracia racial é um mito idealizado para servir e justificar a posição daqueles que estão sempre em
privilégios. E o movimento negro brasileiro, que surge aí como referência do movimento americano na década de 50 e 60, ele é muito forte, combatendo a discriminação racial, combatendo aí a segregação que existe no Brasil e que promove tanta desigualdade. Aí a gente pensa rapidamente no conceito de discriminação, que é uma negação da igualdade de tratamento, né? Essa é uma ação concreta que existe nas nossas relações sociais e ela ocorre em vários agentes, seja indivíduos, grupos ou instituições. Ela pode ser vista claramente e mensurada nos números que nós temos no Brasil, onde aponta que todo esse extrato da sociedade social aí, todo esse extrato da sociedade, ele está sempre abaixo no que é positivo e acima no que é negativo. Exemplo, na educação, o negro está abaixo, no número de posicionamentos de trabalho de CEOs do Brasil, enfim, em uma classificação social, como Florestan falou, de classes, né? Numa classificação econômica, numa classificação social, ou simplesmente numa ideia de hegemonia, né? O negro ele está sempre mensurado em números abaixo no que diz respeito ao que é positivo e acima no que diz respeito ao que é negativo, infelizmente, né? Então, essa segregação ela ocorre já, infelizmente, de forma natural, mas a gente sabe que a segregação ela já causou vários colapsos aí no mundo e que não foi diferente em 2017, quando a gente teve a marcha pela supremacia racial branca aqui do lado nos Estados Unidos. Aquele mesmo que já teve sua independência, aquele mesmo que já teve Luther King, aquele mesmo que já deu todos os direitos de equidade para os negros que moram e que povoam, né, os Estados Unidos, assim também como aqui no Brasil. Mas aí a gente sabe que essa segregação, ela nem sempre é jurídica. Essa segregação, às vezes, ela é um estabelecimento de uma fronteira social ou até espacial, que aumenta as desvantagens desses grupos discriminados. Então, é uma ideia de poder. São relações de poder que estão sempre sendo impostas aí por leis ou por regras, normas e comportamentos que querem caracterizar o ato de violentar o grupo que está inferior àquele que está no domínio. E aí surge o conceito de apropriação cultural, que é fundamental a gente falar aqui. A apropriação cultural, ela é muito discutida na mídia e muito polemizada, né? Mas mais do que polemizar, é importante saber o conceito. E o conceito diz que o fenômeno acontece quando um extrato social historicamente dominante marginaliza uma etnia ou uma cultura, tornando seus símbolos, suas práticas, suas tradições, seus elementos simbólicos, seus objetos, suas religiões, né? Como é o caso do candomblecismo no Brasil, e vários outros elementos. Eles passam a perder toda a sua essência simbólica, cultural, e passam a ter apenas um valor de materialidade, que esse mesmo grupo que hostilizou em um determinado momento tornou-se a utilizar por alguma prática que seja uma prática ressignificada, como, por exemplo, a moda, né? E aí a gente tem um último conceito, que é um dos mais novos que tem sido discutido aí, mas que não pode ficar para trás, que é a ideia de colorismo. Ou seja, se você tiver que escolher um deles, colorismo é muito pouco falado e você pode utilizar ele ao seu favor. O colorismo ou a pigmentocracia é a discriminação pela cor da pele e é muito comum em países que sofrem a colonização europeia, ou seja, a ideia de dizer, né, que alguém parece, olha que negro lindo, né, tem traços de branco, olha, isso é uma das falas mais, né, pigmentocráticas que a gente pode ouvir, né? Então, quanto mais o negro se parece no seu perfil de cor da pele ao que é diferente do europeu, mais esse negro ou mais esse indivíduo vai estar dentro de uma desclassificação dessa pigmentocracia e novamente em busca das relações de poder. Ele seria o contrário do racismo, que orienta-se apenas pela identificação do sujeito. E aí eu quero terminar essa aula de hoje, porque nós vamos ter uma outra aula sobre o Estatuto da Igualdade Racial, onde nós vamos falar das leis, onde nós vamos falar de outros assuntos dessa mesma vertente. Eu quero dizer para vocês uma frase do Nelson Mandela, que vocês me permitam ler. A pobreza não é um acidente, assim como a escravidão e o apartheid. A pobreza foi criada pelo homem e pode ser removida pelas ações dos seres humanos. Nelson Mandela afirma isso quando ele diz que sempre o racismo está atrelado à pobreza e vice-versa. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, lutando, estudando ou se desdobrando para chegar na realização do seu sonho, que independente de qualquer raça,
cor, etnia, religião ou gênero, você vai realizar o seu sonho, assim como qualquer outro, porque aqui no nosso país, onde a gente luta, onde a gente vence e onde a gente tem projetos como esse de justiça e democracia social, cada vez mais a equidade vai ser possível, porque nós, sociedade, queremos um mundo muito melhor e transformado em ações positivas como essa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cadu, professor de Geografia. Vamos falar então da cadeia alimentar. Um assunto que é importante que você saiba e entender as maneiras de se cobrar. Aqui no Brasil, a ditadura militar foi apoiada pelos Estados Unidos. Aí você acorda e percebe que não está no conto de fadas. Eu sou Tomás, professor de Física, e hoje nós vamos falar sobre energia e potência. Na ordem crescente, eu faço o quê? Eu somo e divido por 2. Família hétero, cheia de problemas sociais. De cada 10, 8 crescem sem a presença dos pais. As tabelas são estruturas de informações ou dados representados através de linhas e colunas. Agora, uma coisa que você não pode esquecer quando você der esse ponto de segmento é a necessidade de utilizar um conectivo. O petróleo é formado em bacias sedimentares antigas. Me chamo Gilton Carmo e estou aqui com vocês para falar de um assunto super interessante: fuso horário. Segundo esse levantamento, os homens ganham quase 30% a mais do que as mulheres, dados de 2019. Nossa aula de hoje é sobre dinâmica populacional. Eu atribuo pela fenomenologia razões que me levem a suportar os desafios da existência. Estou aqui para bater mais um papo com você sobre essa prova do Enem. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um assunto importante, um assunto que é muito cobrado em vestibulares. Olha aqui o tema. Que essa ideia de macho dominante acaba afetando em crianças, jovens e adultos. Base maior, base menor, altura sobre 2. Professor, como é que isso cai em prova? Por exemplo. Só que aqui a gente está aplicando isso sobre o sistema, isso é importante. Porque o cubismo aqui talvez seja a coisa mais fácil de se fazer, o cubismo é muito forte. Não? Cada cidade, estado dessa tem a sua forma de governo. Vamos tentar identificar. Galera, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante para o seu Enem, chamado de estatística. Porque a gente sempre conversa muito sobre escolha profissional aqui. Só que o que você chama de escolha profissional... Esse conceito surge lá em meados do século XIX com Marx e Engels. Nós temos 3 rochas principais que vão subsidiar, vão estruturar outros tipos de rochas. Se referindo ao seu próprio trabalho, que era o ato de refletir, de pensar e de promover a intelectualidade. Olá, fera Enem, aqui é professor de Edson. A nossa fecundação é interna, porque o espermatozoide encontra o óvulo no corpo da nossa mãe. Eu tô aqui para dar dicas na prática para vocês cuidarem do corpo de vocês. Hoje nós vamos trabalhar com algumas características que inicia esse estudo da hidrostática. Os 3 mais cobrados em vestibular são Graciliano Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rei. Você já deve ter ouvido que é bacana você pegar esse enunciado e grifar a palavrinha-chave. Ela precisa estar nos moldes que o Enem exige. Olá, galera da TV Enem, tudo bem? E aí, estão estudando? Estão focando no Enem? Vamos lá! A parte de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, que é um tópico bem recorrente na prova do Enem. Entender para que serve uma titulação, você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Uma poesia que, vez por outra, retorna assim formas clássicas, o soneto. Vamos falar sobre os ciclões, um composto ou compostos. É um reino constituído por 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vamos ter uma intertextualidade, seja ela evidente no texto ou ela esteja subentendida no texto. Que corriqueiramente nós trabalhamos como se fossem expressões sinônimas. Essa charge, por exemplo, aí deixa claro, né, que a realidade de 1945 não é a mesma realidade do século XXI. A Roma dos Césares, dos gladiadores, da República. O que é que ele fez? Não dá para dividir ninguém. Ele tem 2 de H, 1 de C e 3 de O. Tem que dividir todo mundo, não divide ninguém. Na língua inglesa, os pronomes são palavras utilizadas para substituir nomes.
Ao invés de ter 2 pares cromossômicos, um que veio do pai e um que veio da mãe, encontrada com muita facilidade em frutas e verduras. E vamos dizer, todas as propostas de Enem são muito diferentes. A apresentação da Elis poderia ter sido aí o marco, né, do início da MPB, ou, por exemplo... Em dezembro de 1530, partiu de Lisboa uma esquadra que vai mudar radicalmente a história das terras conquistadas. Hoje, a socialização das crianças, hoje ela se dá muito pelo meio tecnológico. Tudo que acontecia na Europa, segundo a Revolução Industrial... Heterocromatina, parcialmente enovelado. Os genes não funcionam. Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindos aqui ao meu laboratório. Durante muito tempo a geografia foi uma geografia descritiva. Esta região, o Egito Antigo, ela foi dividida em 3 partes. Termo agricultura itinerante. De onde vem o termo itinerante? Isso na forma oral ou na forma escrita? Que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando.